O chupacabra. Um nome que, por si só, já provoca calafrios. Quando você pensa nele, provavelmente imagina um monstro misterioso, algo que se esconde nas sombras da noite, atacando animais indefesos. Mas, o que ele realmente é? A lenda do chupacabra começa em Porto Rico, em 1995, e logo se espalha para outros países, criando uma lenda global. Os relatos são variados, mas a característica comum entre todos é a de uma criatura que se alimenta do sangue de animais domésticos, deixando-os secos e sem vida. E se eu te dissesse que, mesmo hoje, as perguntas sobre essa criatura continuam sem resposta? Parece que o mistério só cresce com o tempo. Tudo começou em 1995, em uma pequena cidade, Canovanas, quando um grupo de fazendeiros em Porto Rico encontrou suas cabras mortas de forma peculiar. Marcas de perfurações no pescoço e ausência total de sangue nos corpos geraram rumores sobre uma criatura predadora. Foi nessa época que o termo chupacabra, que significa sugador de cabras, surgiu rapidamente e se espalhou pelo mundo. Em um país onde as superstições e os mitos populares são comuns, eu acho que ninguém esperava que algo tão enigmático ganhasse tanta atenção. Ao longo dos anos, muitos acreditaram que a lenda do chupacabra era apenas isso, uma história de terror local. No entanto, a persistência dos relatos fez com que o mistério se expandisse além das fronteiras de Porto Rico. Mas o que realmente define o chupacabra? As descrições do chupacabra variam conforme o local e a testemunha. Alguns falam de uma criatura bípede, com grandes olhos vermelhos, pele escamosa e espinhos ao longo das costas. Outros, no entanto, descrevem um animal quadrúpede, semelhante a um cão, mas com características incomuns, como a pele sem pelos e garras afiadas. Em alguns casos, falam até de um ser reptiliano com uma cauda longa e pontiaguda. A diversidade de relatos, a inconsistência das descrições e a falta de provas físicas definitivas mantêm o mistério vivo, mas também geram dúvidas. Estamos lidando com uma única espécie ou diferentes interpretações de algo completamente desconhecido? E eu fico me perguntando, será que todos esses avistamentos têm algo em comum? Ou será que o chupacabra é, na verdade, uma criação coletiva dos nossos medos mais profundos? Quando o chupacabra foi primeiro avistado em Porto Rico, muitos moradores ficaram aterrorizados. Eles descreveram a criatura como uma espécie de monstro sedento por sangue, atacando animais, como cabras, aves e até cães. E a verdade é que, ao longo dos anos, relatos semelhantes surgiram em outros países da América Latina, como o México e o Brasil. O que me intriga é que, embora os detalhes variem, todos esses relatos falam sobre algo comum: o medo. O chupacabra se tornou mais do que uma criatura, ele se tornou um símbolo do medo coletivo, de algo que espreita nas sombras e ataca sem aviso. Um mistério que, até hoje, continua a nos assombrar. Alguns dos relatos mais aterradores vêm diretamente de pessoas que afirmam ter encontrado suas cabras, galinhas ou até cachorros mortos de forma estranha, com pequenas perfurações no pescoço, sem sangue. Isso gerou uma onda de medo, e muitos acreditaram que o chupacabra estava por trás disso. Imagina a sensação dessas pessoas ao verem suas criaturas com aparência tão desolada. Às vezes, eu me pergunto, o que leva alguém a criar uma história tão vívida sobre algo tão aterrador? Seria o medo transformando os fatos, ou há algo de verdade no que essas pessoas estão dizendo? Agora, eu quero trazer à tona alguns dos casos mais emblemáticos do chupacabra, além de Canovanas, aqueles que, de alguma forma, trazem mais evidências de sua existência. No ano 2000, uma onda de ataques a animais começou a assombrar fazendas no Chile. Fazendeiros encontravam suas ovelhas e cabras mortas ao amanhecer, sem sinais de luta e com feridas estranhamente cirúrgicas. O detalhe mais inquietante? O sangue parecia ter sido completamente drenado, sem deixar rastros. Algumas testemunhas afirmaram ter visto um ser ágil e de olhos brilhantes saltando entre as árvores à noite. Autoridades locais investigaram, mas nunca encontraram uma explicação plausível para os ataques. Em 2002, o México foi palco de um dos casos mais assustadores atribuídos ao chupacabra. Fazendeiros de diversas regiões relataram a morte de seus animais, que eram encontrados com ferimentos precisos e sem sangue.
O que tornou esse caso ainda mais misterioso foram as pegadas deixadas ao redor das carcaças, marcas que não pertenciam a nenhum animal conhecido. Algumas pessoas juravam ter visto uma criatura peluda e de olhos brilhantes à noite, movendo-se de forma rápida e silenciosa entre as plantações. Até hoje, ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu. Será que estamos lidando com algo de outro mundo, ou apenas com algo ainda desconhecido pela ciência? É curioso como uma lenda pode evoluir, não é? No começo, o chupacabra era uma figura misteriosa, com uma missão bem definida: se alimentar do sangue dos animais. Mas, conforme os anos passaram, ele começou a aparecer de maneira mais fantasiosa, digamos assim. Em países como México e Porto Rico, o chupacabra é quase uma figura folclórica moderna, usada para ensinar lições ou atrair turistas. Camisetas, canecas e até brinquedos retratam a criatura, provando como ela transcende o medo e se tornou um ícone cultural. Filmes, séries e até livros começaram a explorar a figura do chupacabra, tornando-o um verdadeiro ícone da cultura pop. E eu confesso que acho fascinante como ele foi se moldando ao longo do tempo, como se fosse uma tela em branco para os medos de cada época. E, por mais que algumas versões sejam exageradas, o medo dessa criatura continua vivo. Como criptozoologista, fico sempre tentado a buscar explicações mais racionais para os mistérios. A explicação mais comum é a de que muitos avistamentos de chupacabra podem ser atribuídos a animais conhecidos, como cães selvagens, coiotes ou até raposas, que sofrem de sarna, uma doença que causa perda de pelos e faz com que esses animais pareçam mais estranhos e ameaçadores. Mas, por outro lado, a quantidade de relatos que continuam surgindo me faz questionar: e se há algo mais? Algo que, por mais que a ciência ainda não compreenda, é real para muitas pessoas. O mistério continua. Como em toda boa lenda, não poderia faltar um toque de mistério e conspiração. Alguns acreditam que o chupacabra pode ser o resultado de experimentos secretos, realizados por governos ou empresas privadas. A ideia é que, talvez, a criatura seja uma mutação ou criação de um ser modificado geneticamente. Já pensou? Um experimento que deu errado, criando um ser sedento por sangue. Eu sei, isso soa como algo saído de um filme de ficção científica, mas quem disse que a realidade não pode ser ainda mais estranha? Muitos acreditam que o chupacabra seja um fenômeno isolado, mas há lendas semelhantes em outras partes da América do Sul. No sul do Brasil e no Chile, existe o mito do Piuxem, uma criatura alada e vampírica que se esconde nas montanhas e ataca animais durante a noite. Os relatos descrevem um ser com asas de morcego, olhos brilhantes e um longo bico que perfura suas vítimas, drenando todo o sangue. Assim como no caso do chupacabra, fazendeiros já encontraram ovelhas e cabras sem uma gota de sangue e sem sinais de luta. Seria o Piuxem uma versão local do chupacabra ou apenas uma variação do mesmo enigma? E então temos a teoria que me deixa mais animado. E se eu te dissesse que o chupacabra não fosse uma criatura comum, mas sim uma experiência ou criatura alienígena? Existe uma teoria que conecta o chupacabra diretamente aos avistamentos de UFOs. Muitos dos ataques a animais ocorrem logo após moradores relatarem luzes estranhas no céu ou objetos voadores não identificados sobrevoando a região. Mas o que isso tem a ver com o caso Varginha? Em 1996, antes de meninas encontrarem a misteriosa criatura em Varginha, várias testemunhas relataram a queda de um objeto voador não identificado. Caçadores de OVNIs acreditam que a criatura avistada era um tripulante desse UFO, talvez ferido ou perdido após o acidente. Mas há algo ainda mais intrigante. Naquela mesma época, fazendeiros do sul de Minas Gerais e no interior de São Paulo relataram ovelhas e vacas sendo encontradas mortas, sem sangue e com incisões precisas, características frequentemente atribuídas ao chupacabra. Isso levanta uma questão: o chupacabra poderia ser um ser extraterrestre, talvez um predador deixado para trás por uma nave desconhecida? Ou poderia ser um experimento alienígena conduzido na Terra? Apesar de todas as tentativas de explicações e teorias, o chupacabra continua sendo um dos maiores mistérios da criptozoologia e do imaginário popular. Será que ele é uma criatura de outra dimensão, um ser alienígena ou apenas um produto de medos e lendas que se espalham de boca em boca? A verdade é que,
Por mais que busquemos respostas, ele segue sendo uma sombra nas histórias, deixando mais perguntas do que certezas. E talvez, no fim das contas, o maior mistério sobre o chupacabra seja justamente a incerteza que ele traz consigo. Quem sabe um dia, algum cientista, investigador ou até mesmo um simples curioso consiga desvendar de uma vez por todas o enigma do chupacabra. Até lá, ele continuará sendo uma das lendas mais assustadoras da nossa época. Se você pensou que o mistério do chupacabra é complexo, prepare-se, pois no próximo vídeo vamos explorar outro caso enigmático e cheio de reviravoltas. O ET de Varginha, um dos mais conhecidos e assustadores encontros extraterrestres da história do Brasil, nos leva a um novo nível de mistério. Será que, assim como o chupacabra, estamos lidando com algo que vai além da nossa compreensão? Em breve, vamos mergulhar nas histórias e teorias que cercam esse evento, e como ele pode estar diretamente relacionado a fenômenos como o chupacabra. Fique ligado, porque o mistério está apenas começando. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder essa investigação. Obrigado por assistir!